Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Corecast, o nosso podcast do Conselho Regional de Economia do Ceará. E eu dou as boas-vindas a vocês que nos assistem, colegas economistas, colegas de outras profissões, estudantes de graduação, pós-graduação. Eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo e hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente atual, relevante, que está sendo alvo de debates nas universidades, nas empresas. E o tema que eu vou conversar hoje com vocês é caminhos para o desenvolvimento econômico no Brasil em meio à transição demográfica e às mudanças climáticas. E para conversar comigo sobre essa temática, nós convidamos um especialista, alguém que tem pesquisado sobre esse tema e que eu tenho certeza que pode contribuir bastante com esse conteúdo. E eu apresento a todos o meu colega economista, professor Pedro Fernandes. Eu vou fazer aqui as apresentações mais formais dele, depois vou dar a oportunidade para ele falar um pouco sobre o seu trabalho como economista, como foi que ele conheceu a economia, como foi que ele entrou na economia, a gente poder dar os primeiros passos dentro desse tema. Então, o Pedro, ele é bacharel em Ciências Econômicas, mestre em Economia e acumula mais de 10 anos de experiência em instituições tanto de nível nacional quanto internacional. Pedro tem uma carreira sólida em análise econômica, avaliação e desempenho de políticas públicas, com atuação em política fiscal, desenvolvimento econômico e macroeconomia. Recentemente, ele foi economista-chefe de projeções macroeconômicas no Instituto Mauro Borges, e hoje é economista associado à Fundação Itaú, onde ele geralmente desenvolve estudos sobre desenvolvimento econômico. E é com ele que nós vamos conversar sobre essa temática tão importante e tão atual. Pedro, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter atendido o nosso convite. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, como foi aí como foi que você entrou na economia, como foi que você se descobriu economista? Compartilhe com a gente um pouco da sua experiência. Na época que eu fui fazer o vestibular, era vestibular ainda, né? Não era Enem. Tá entregando a idade, né? Não, eu não tenho vergonha. A gente tinha que escolher, né? Na hora que ia se inscrever, qual curso que a gente ia fazer. E assim, como meus pais não tinham ensino superior, não tinha tinha orientação a respeito, né? Meu pai era uma pessoa que acreditava muito no estudo, porque ele era uma pessoa realmente muito inteligente, mas ele não teve a oportunidade de estudar. Então, ele queria muito que os filhos deles fizessem faculdade, porque ele disse, se você fizer faculdade, se você estudar, você vai conseguir melhorar de vida. E quando eu fui fazer a inscrição, eu me inscrevi em Ciências Econômicas, né? Eu disse, olha, economia, aqui tem economia, isso lá em Mossoró. E eu acho que economista é uma profissão importante, porque eu assisto jornal e eu vejo economista. Todo dia tem economista falando no jornal. Então, acho que deve ser algo que dê dinheiro. Então, foi assim que eu entrei em economia, assim, sem ter a mínima noção do que ia ser economista, do que era economia, do que a economia estudava, né? E eu tive sorte, porque eu entrei sem saber o que era e, mais ou menos no terceiro semestre, quando eu comecei a fazer disciplina Economia e Matemática, que é geralmente a disciplina que as pessoas faz as pessoas assusta, né? Faz as pessoas desistir de economia, foi a que eu vi sentido. Eu disse, se quiser, realmente a economia serve para alguma coisa, né? O professor de economia e matemática meu era o professor Francisco Soares, então ele dava umas questões muito aplicadas, né? Por exemplo, você tem uma empresa que precisa otimizar a sua produção, e aí dava lá uma função para a gente otimizar essa função, então eu via um sentido prático, né? Porque eu tinha na faculdade também um sentido muito prático, né? Eu preciso me formar para ganhar dinheiro, né? E ascender socioeconomicamente, né? Não tinha aquele sonho, né? E foi estudando economia e matemática, depois microeconomia, que eu me descobri querendo ser economista. E eu acho que hoje eu acho, para além de ser pai, é o que eu mais gosto de ser, né? Ser economista. É uma coisa que é apaixonante, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você percebe como a gente, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que quando a gente estuda só dinheiro, alocação, investimento,
A economista estuda decisões humanas, né? Como as pessoas tomam decisões e como essas decisões impactam, para além delas, né, a sociedade. E eu acho que é isso que é bonito na economia. Muito obrigado. Pedro, para a gente poder iniciar, né, o tema proposto para o nosso podcast de hoje, eu acho que o mais importante é começar com as definições, para que nós e os nossos espectadores, quem nos assiste, estarmos todos na mesma página. Então, assim, o que é desenvolvimento econômico? Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, independente se é economista ou não, né? Precisamos nos desenvolver, aquele país é desenvolvido. Afinal de contas, o que é o desenvolvimento econômico? Sim, existem várias definições de desenvolvimento, né? Desde as mais simples até um pouco mais sofisticadas, mas em sentido mais prático assim, para as pessoas, até que porventura nunca estudei economia, estejam assistindo o podcast por curiosidade. Desenvolvimento econômico é a melhoria de vida, né, da sociedade como um todo, né? Significa isso, né, em termos mais práticos. Tem economista, por exemplo, o professor Robert Lucas, da Escola de Chicago, dizia que, vamos resumir desenvolvimento econômico em crescimento de PIB, né? Quanto mais o PIB cresce, que o PIB é uma medida de riqueza nacional, né? Um fluxo de geração de riqueza anual. Quanto maior esse PIB for, quanto mais esse PIB crescer, mudar positivamente, mais desenvolvimento você tem. Já a gente entra, por exemplo, numa definição mais robusta, mais completa, por exemplo, dos institucionalistas, professor Daron Acemoglu, que eles olham, países desenvolvidos são países que têm boas instituições. E aí, o que são essas boas instituições? Aí vai naquela frase da Bíblia, né? Você conhece a árvore pelos seus frutos. Eles, boas instituições, elas emanam 3 boas características na sociedade. Primeiro, você tem direito à propriedade, né? Uma vez que você conquista uma coisa, que você adquire alguma coisa com o produto do seu trabalho, o Estado ou outra pessoa não pode simplesmente expropriá-lo disso. Segundo, você tem uma proteção na sociedade contra o exercício do poder das elites. Ou seja, não importa o quanto uma pessoa seja rica ou poderosa, você tem instituições, leis, órgãos que protegem a sociedade de que essa pessoa, por exemplo, mude regras do jogo para benefício próprio, né? E terceiro, você tem algum grau de igualdade de oportunidade. Mas, Pedro, o que é isso? Igualdade de oportunidade independentemente de onde você nasce, né? Se você nasceu numa família rica, se você nasceu numa família pobre, se você nasceu aqui no contexto de Fortaleza ou no Meireles, ou se você nasceu no Serviluz, você vai ter um conjunto de serviços de educação, de saúde, de utilidades públicas que vão lhe capacitar a ascender socioeconomicamente, né? Isso é igualdade de oportunidade, né? Você ter instrumentos do Estado e sociedade que permitam que qualquer um, independentemente do seu contexto familiar, possa crescer, né? Possa atuar positivamente na economia, construir, né? Ser produtivo. Essa definição da Acemoglu eu gosto muito porque ela engloba o que eu acredito mais o que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento não é só renda, porque se a gente for olhar desenvolvimento só como renda, a gente há vários lugares do país que são nível Suíça de renda, mas quando a gente olha para o Brasil como um todo, nós somos um país muito pobre. Então, desenvolvimento é isso, é a gente ter uma ampliação das oportunidades para toda a sociedade, né? Desenvolvimento não é só o rico ficar mais rico, como diz a música, né? Desenvolvimento, para mim, e aí um tom mais pessoal, principalmente o pobre ter mais oportunidades de ascensão social e econômica. Então a gente percebe que existe aí uma certa discussão sobre o que seria desenvolvimento econômico. Não é de todo um consenso, né, com relação ao resultado da definição. Mas quanto aos caminhos, existe algum consenso? Os economistas entendem diferente o caminho que leva ao desenvolvimento econômico? Qual é a contribuição dos economistas em relação a isso? Se a gente for falar assim, de economistas do mainstream, né, da corrente principal, alguns gostam de chamar dos ortodoxos, existe não uma fórmula no seguinte sentido.
Se você colocar A, B, C e D, você vai atingir desenvolvimento. Mas existem características que são muito positivamente correlacionadas com o desenvolvimento. Por exemplo, você ter um sistema de educação pública eficaz em gerar aprendizagem. Por que eu estou focando em aprendizagem? Porque quando a gente olha, por exemplo, os dados do Brasil, a gente percebe que nos últimos 20 anos, o número de formandos, diplomados com ensino médio aumentou absurdamente. Mas quando a gente olha, por exemplo, a nota do PISA em matemática, a nota piorou. Entendeu? Realmente piorou. E você percebe que você tem o quê? Você tem pessoas diplomadas, ou seja, no papel a gente está avançando, mas a gente tem cada vez menos pessoas com o nível de aprendizagem necessário, né? Do ponto de vista da economia real, não importa se você tem diploma. O que importa para você ser um trabalhador produtivo, para você ser um empresário que consegue aproveitar melhores oportunidades, é o seu nível de aprendizagem, né? Você ter o diploma ou não faz muito sentido para mim. Então, a gente percebe que, além disso, você ter um sistema econômico estável, né? Aqui, quando a gente olha para o Brasil como um todo, a gente percebe que a história econômica do Brasil é muito instável, né? Um exemplo localizado, só para a gente entender. Eu lembro que, alguns anos atrás, a Prefeitura do Rio de Janeiro deu uma concessão para a exploração de uma determinada via pública por uma concessionária. Logo em seguida, houve outra eleição, o prefeito que assumiu mandou quebrar as cancelas, dizendo que não era mais para cobrar pedágio. Então, veja, investimento em infraestrutura, que é o caso, é investimento que tem um horizonte de 50, 60, às vezes 100 anos. Por exemplo, pontes são projetos, quando você vai olhar a viabilidade econômica de pontes, que você tem lá um cálculo que leva a gestão financeira da ponte até 100 anos, para ela ser rentável. Então, você olha para o Brasil, a gente tem várias oportunidades de infraestrutura. Por que ninguém investe? Porque hoje, por exemplo, um governador me oferece uma condição. De repente, na próxima eleição, o grupo político daquele governador perde e o outro descarta tudo aquilo que já foi previamente combinado. Então, essa instabilidade também dificulta o crescimento, né? O processo de desenvolvimento econômico. Porque para se investir, você precisa ter um horizonte que você veja estabilidade de regras, né? Outra coisa que a gente falta, assim, absurdamente, e é uma coisa que o Estado, quando eu digo Estado, é o poder público, né? Nível de governo federal, não só esse governo, acho que pelo menos há uns 80 anos, vem impedindo o Brasil de se integrar internacionalmente, né? Então, Pedro, por que se integrar internacionalmente é importante? Porque não é possível, no mundo de hoje, a gente produzir tudo aqui. Por que a Embraer, por exemplo, sendo brasileira, consegue competir com a Airbus, com a Boeing? Porque a Embraer, ela compra os melhores componentes de aeronaves que são produzidos em várias partes do mundo. Você olha um avião, acho que é o KC-90, produzido pela Embraer, aquele avião cargueiro usado de uso militar, ele tem, sei lá, 300, 400 tipos de itens que são importados de mais de 100 países. Por quê? Porque para você ter eficiência, ou seja, para você produzir coisas que são boas, que funcionem bem, que tenham tecnologia a um custo, que seja economicamente viável, seja competitivo no mercado, você tem que ir atrás dos melhores. Se eu sou obrigado, por uma legislação, a comprar tudo aqui, como é que eu vou conseguir isso, né? Não é possível a gente ser bom em tudo. É importante a gente entender que a gente pode escolher nosso caminho de desenvolvimento. Eu acredito que o Estado pode intervir na economia positivamente, mas simplesmente bloquear o desenvolvimento de empresas e o acesso dessas empresas e também das pessoas, das famílias, a adquirir no mercado internacional é um tiro no pé. Vem sendo um tiro no pé há mais de 80 anos. Você citou aí diversas condições, situações, evidências, né, onde nós podemos ver
que existe um gargalo com relação ao desenvolvimento econômico. E uma das variáveis importantes que a literatura, os grandes economistas trazem para a discussão é a variável população, a variável demografia. E que, inclusive, é um dos temas principais que nós vamos abordar hoje. Então, assim, o que é transição demográfica? Como é que isso impacta o desenvolvimento econômico de uma nação? Aqui com a vênia para os nossos colegas demógrafos, né? Se eu estiver falando alguma besteira. Mas a transição demográfica no contexto global, né? E focando aqui principalmente no Brasil, é basicamente uma situação onde a gente vai estar diminuindo o nosso número de jovens na nossa população como um todo, né? Então, a cada ano que passa, a gente tem menos jovens trabalhando para sustentar os idosos que já se aposentaram, né? Então, quando a gente olha a perspectiva de crescimento econômico aqui, desde os modelos clássicos de crescimento econômico, Solow, Homer, a gente tinha lá uma taxa de crescimento, um percentual do crescimento econômico explicado pela taxa de crescimento de trabalhadores, né? Da população jovem, população economicamente ativa. Então, o que é que a transição demográfica implica? Que essa taxa está diminuindo, ou seja, na verdade que essa taxa está ficando negativa. A cada ano que passa, a gente vai ter menos jovens trabalhando, né? E isso vai diminuir a nossa produtividade agregada, né? Porque os jovens são mais produtivos do que os mais idosos. E isso é um problema gravíssimo, porque isso é um problema previdenciário, e aí bate lá no fiscal novamente, mas também isso é um problema porque o Brasil está com a produtividade agregada, né? A produtividade média do trabalhador brasileiro é estagnada há mais de 20 anos. A gente não tem crescimento de produtividade substancial. E agora a gente está perdendo aquela forçazinha que a juventude dava. Então, se a gente não tinha com os jovens entrando no mercado de trabalho, agora vai ficar cada vez mais difícil. E o pior disso tudo, sabe, é a inação do Estado nisso, né? Recentemente eu fiz um estudo para a Fundação Itaú que buscava identificar os trabalhadores STEAM, que seriam esses trabalhadores que trabalham na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática no mercado de trabalho brasileiro. Por que esses caras são importantes? Porque quando a gente pensa em inovação tecnológica hoje, são essas formações, são esses trabalhadores que estão gerando. Então, quando você olha para Estados Unidos, Europa, há mais de 10 anos que essas pessoas estão monitorando, né? Por exemplo, o IBGE americano, desde 2012, identificou na sua base quem são esses trabalhadores STEAM e tem uma previsão de demanda desses trabalhadores STEAM e de oferta, ou seja, de capacidade de ofertar. Para que isso serve? Para saber quantos de fora eu vou precisar importar, vou precisar atrair, se eu vou precisar fazer política de atração ou não. A Europa, do mesmo jeito. A França tem um estudo, foi justamente esse estudo que foi base para o nosso estudo na Fundação Itaú, que quantifica o impacto da matemática na economia. Então, eles olharam lá, isso em 2015, né? Que você tinha um impacto de quase 15% das atividades de trabalho relacionadas à matemática na economia. Como se fosse o valor adicionado, né? A riqueza gerada por atividades relacionadas à matemática, à engenharia, na economia, fosse 15% do PIB. Isso é muita coisa. E aqui no Brasil, o que é que a gente tem em termos de política pública? Nada. Sabe? Nada. E eu acho que é importante a gente alertar nesses tempos de polarização que essa é uma crítica não a político de um lado, político de outro. É uma crítica ao político em geral. Não é ideológico, não é técnico. Não é ideológico, é técnico. A gente precisava estar olhando para isso. Por exemplo, a gente está vendo agora o governo Trump fazendo tudo ao contrário, né? A gente fala em termos de o que pode fazer política para desenvolver o país, o Trump está fazendo tudo ao contrário. E uma das coisas que ele fez foi justamente agora, né, que exigiu uma taxa de emissão de visto H1B de $100 mil. Simplesmente inviabiliza qualquer empresa contratar um estrangeiro. Então, qual vai ser o impacto disso? Se a gente tivesse uma política atenta a isso, a gente estaria... O Brasil, olha, depois se quiser vir para cá, não precisa pagar nada. Entendeu? A gente vai, sei lá, preparar alguma política de incentivo para atrair essas pessoas para cá.
a gente não aproveita essas oportunidades. Na verdade, parece que acontece no Brasil um efeito contrário, né? Muitos cérebros fogem do Brasil. Exatamente. Boa parte da nossa mão de obra técnica está sendo absorvida por outros países. Vai embora, porque aí você entra em vários problemas, né? De desenvolvimento, às vezes a gente não tem a segurança adequada, às vezes a gente, por mais que você tem essa área de tecnologia, por exemplo, desenvolvimento de software, inteligência artificial, enquanto as empresas aqui no Brasil estão oferecendo um salário de 10 mil reais, empresas americanas estão oferecendo 40 mil, 45 mil para a mesma vaga, trabalho de casa. Então, a nossa economia não tem produtividade suficiente para remunerar da mesma forma. Então, as pessoas preferem ir para fora. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não tem nada incentivando essas pessoas a ficarem aqui, né? Não tem nada. Enquanto a Europa, que já é desenvolvida, Estados Unidos, que já é desenvolvido, China, que já é desenvolvida, milhares. Acho que o último número que eu vi de formação de engenheiros da China são mais de 400 mil engenheiros ano que os caras estão formando. Aqui, quantos? Aqui se gosta de colocar piada, o engenheiro está virando Uber. Isso é muito triste, isso não é engraçado. Porque engenharia é uma formação extremamente difícil. Exige um nível de 5 anos de comprometimento. E você pegar essa pessoa e colocar para fazer uma tarefa que não seja relacionada a gerar uma produtividade maior, é um desperdício do ponto de vista da economia. Não só para aquela pessoa, mas para a economia como todo mundo sai perdendo. Existe uma outra condição, outra variável que também se enquadra dentro desse tema e que é de extrema importância, que é a variável meio ambiente. Uhum. É o tema do momento, digamos assim, né? A Europa fala muito sobre isso, sobre descarbonização, fala-se muito a respeito de mudanças climáticas. O que é mudança climática no contexto da economia? E como é que essas mudanças climáticas afetam o desenvolvimento econômico de uma nação? Durante muitos anos, a economia tomou o clima, a natureza como dado, né? Como se fosse algo ilimitado, né? Então, quando a gente olhava assim, função de produção, tinha lá a função de capital e trabalho. Mas esse capital e trabalho na terra? Não tem terra, não? Não, é dado. Isso aí a gente não se preocupa, né? É exógeno. É exógeno, a gente toma isso aí como dado. Né? Mas o que é especificamente mudança climática, né? As pessoas no início achavam que era só um aquecimento, né? A temperatura vai aumentar e, sei lá, em algum momento as pessoas vão pegar fogo. Não é isso. A mudança climática é que a gente está tendo um clima cada vez mais imprevisível, né? Então, quando você olha os dados globais de clima, tanto índices pluviométricos como índices de temperatura, você percebe que assim, você tem um ano que tem uma anomalia positiva, ou seja, tem um ano que a temperatura é muito acima da média histórica, né? E o outro ano seguinte a temperatura é muito abaixo da média histórica, né? Isso ocorrendo no mundo todo, né? Você tem algumas áreas que são mais atingidas do que outras, mas quando a gente fala em termos globais, é isso que está acontecendo. Aí qual é o impacto disso? Veja, para a produção agrícola, como é que você vai produzir adequadamente, de forma produtiva, se naquele mês que você estava esperando chuva vai ser um mês seco? Se naquele mês que você estava esperando uma temperatura baixa vai ser um mês extremamente quente, né? Então, isso vai afetar várias coisas, mas não só isso, né? Não só a produção agrícola, que aumenta a imprevisibilidade. Se determinada época do ano você não tinha chuvas, agora você tem chuvas intensas. A própria infraestrutura vai sofrer, estradas, pontes, barragens. Por exemplo, eu estava olhando uns estudos semana passada de um colega que participa de um projeto aqui da UFC sobre mudanças climáticas. Ele disse que a gente está vivendo uma seca em termos de água há quase 10 anos. Então, você tem reservatórios, tanto de água para você beber, como de água para gerar energia, cada vez mais secos. Isso indica o que, se isso permanecer? Colapso dessas infraestruturas, baixa capacidade de geração de energia e insegurança hídrica para a população. Qual é a política que a gente está vendo em vigor para resolver isso? Nenhuma. Aí, quando a gente olha para a Europa, por exemplo, a Europa, junto com o Banco Central Europeu e acho que a Agência Europeia de Gerenciamento de Seguros e Riscos, estão montando um esquema continental de proteção de seguros, né? Por que seguro é importante?
Porque se o agricultor, ele plantou e ele tem uma perda por causa do clima, e aquela perda é parcialmente remediada pelo seguro, ele consegue voltar a plantar. Ele tem esse estímulo para continuar investindo. Agora, se ele planta e perde tudo, como é que ele vai ter condição de voltar a plantar? Ou seja, o seguro não é uma medida para melhorar o clima, não. É uma medida para a gente conviver com essa mudança do clima, né? Ou seja, para a gente tornar a nossa economia mais resiliente. Do nosso ponto de vista aqui no Brasil, o que é que a gente tem? É um contrassenso. A gente vê, nos últimos 20 anos, o número de anomalias climáticas aumentou muito. Sempre ocorreu anomalia climática, mas assim, era uma coisa a cada 10 anos, a cada 15 anos. Agora todo ano tem. E a gente vê que a demanda por seguro rural, por exemplo, tem caído aqui no Brasil. É um contrassenso. Do ponto de vista econômico, a gente sabe que o agricultor, o pecuarista, avesso ao risco, como boa parte são, acharia racional contratar seguros para proteger sua produção. No entanto, mesmo com a mudança climática severando, ele não está demandando. E há uma subvenção, ou seja, o governo subsidia em até 40% o valor desse seguro, o prêmio do seguro. E ainda assim as pessoas não estão contratando. Então há uma falha econômica, há uma falha também da intervenção pública. E ninguém está falando nisso, sabe? Ninguém está procurando resolver isso de forma adequada. Pedro, nós conversamos aqui sobre vários aspectos relacionados ao desenvolvimento econômico, né, passando por duas variáveis muito importantes. Uhum. A variável transição demográfica, a variável demografia, né, que eu acredito que você concordará comigo se eu disser que ela não está em evidência, pelo menos não no Brasil. Países como, por exemplo, o Japão, a gente já vê uma preocupação maior. No Brasil, pouco se fala a respeito disso. E uma outra variável também importante, que já está em evidência, que é a questão da sustentabilidade, mudanças climáticas, transição energética. Diante desse contexto, né, nós estamos falando sobre desenvolvimento econômico, conversamos sobre essas duas variáveis, poderíamos conversar sobre muitas outras. É possível sermos otimistas com o futuro do Brasil, o desenvolvimento econômico, o futuro do Brasil? Você acha que o Brasil tem prometido dias melhores para o futuro, tendo em vista o comportamento econômico hoje da nossa nação? Eu acredito que sim, sabe? A economia brasileira, ela tem essa característica dela ser muito resiliente, né? Eu acho que qualquer outro país que tivesse passado pelo histórico de crises que a gente passou já teria virado, sei lá, uma sociedade sem lei, uma anarquia completa. Eu acredito que a gente pode, sim. Eu acho que o Brasil, dadas suas características até ambientais, ele tem ativos poderosíssimos para se desenvolver em meio a essas mudanças climáticas. Porque eu acho que é importante a gente falar que a mudança climática não é uma coisa que vai acontecer, sabe? Não é mais uma coisa que está no futuro, é uma coisa que já está acontecendo, já está impactando a economia e a sociedade. A questão é como ser resiliente a isso, ou seja, como se desenvolver apesar disso. E eu acho que o Brasil tem essas condições. Agora, a gente precisa também ter políticas públicas a nível de Estado, né, que enderecem esses problemas, né? A gente sabe que o mercado ele não vai resolver por si só, né? O mercado ele não tem essa capacidade de resolver problemas amplos por si só. O nosso pai, né, o pai da economia, o Adam Smith, já dizia isso, né? Tem uma frase que eu acho muito bonita lá na Riqueza das Nações, que ele diz, olha, há coisas que independentemente dos benefícios que elas trazem, né, para toda a sociedade como um todo, uma sociedade de homens interessados em lucros não é capaz de prover. Então, essa é a tarefa do Estado, né? Se o nosso Estado se restringisse essa tarefa, a gente pode sim vencer, a gente pode sim alcançar desenvolvimento. Agora não vai ser fácil, né? Porque a gente está vivendo um contexto de disputa política muito acirrada que contamina a agenda. Na verdade, a gente não vê a agenda de desenvolvimento econômico. Todo dia a gente liga o jornal e a gente vê uma agenda política. Não sei quem foi preso, não sei quem disse isso, não sei quem disse aquilo, não sei quem fez uma colisão para não sei contra quem. E desenvolvimento econômico, e a situação dos mais pobres, né? E a posição do nosso país no mundo está meio que deixado de lado em virtude dessa briga política que não termina nunca. E a nossa tarefa como economistas é exatamente lidar com todas essas questões, entender o contexto
econômico do nosso país, passando pela história, pelas nossas capacidades atuais e diante desse mundo tão repleto de ideologias, polarizado, com uma agenda política que se sobressai à agenda econômica, podermos oferecer opiniões, avaliações técnicas baseadas na ciência econômica, que eu tenho certeza que tem muito a oferecer para o nosso país e para o mundo. Então, esse foi a nossa edição do Corecast, o podcast do Conselho Regional de Economia. Nós queremos agradecer a você que nos assistiu. Nós esperamos que tenha sido aí uma conversa produtiva, que você tenha enriquecido o seu vocabulário, o seu conhecimento econômico a respeito dessas questões. E queremos agradecer aqui ao professor Pedro Fernandes, que gentilmente cedeu parte do seu tempo para estar aqui conosco, compartilhar aqui seus conhecimentos. E, Pedro, muito obrigado. Espero que você possa retornar aqui em outro momento. Você gostaria de deixar alguma breve fala final para a gente poder encerrar? Eu quero só agradecer o convite. Eu acho que a nossa profissão tem muito a oferecer, né? Eu acho que o economista ele precisa deixar um pouco de lado a timidez. Eu acho que a gente precisa ser mais, como diria o americano, mais bold, né? Mais ativo, né? E tocar uma agenda, né? Eu acho que o Conselho Regional de Economia, junto com o Conselho Federal de Economia, a gente pode ter esse papel de tocar uma agenda de desenvolvimento para além de pressões partidárias, até para a gente ter uma resiliência de longo prazo. É isso aí, muito obrigado, Pedro, muito obrigado a você que nos assistiu e até a próxima.